Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu converso com o professor de Economia e de Finanças, Vinícius Montgomery, sobre o dólar. Vinícius, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Eu trouxe alguns dados importantes para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Eu fiz uma pesquisa e, em março deste ano, o valor do dólar comercial estava 5,15. Em abril deste ano, estava 5,44. E agora, em maio, o dólar comercial bateu 5,86. Então, eu já começo perguntando a você, por que o dólar oscila tanto, para mais ou para menos? Bom dia, Matheus. Muito bom estar aqui de novo com você, né? Vamos falar então desse assunto tão importante aí que é o dólar, que afeta muitas outras variáveis aí da economia, né? E também acrescentar já, né? Já que você falou aí dos números, acrescentar um dado aí bastante importante. No dia 2 de janeiro de 2020, o dólar estava sendo cotado a R$ 4,02. E ontem, né? Dia 12 de maio, essa cotação foi para 4,86, né? Então, assim, é uma desvalorização aí de 40%, né, em menos de 4 meses, um pouco mais de 4 meses, na verdade. E o dólar flutuando para mais e para menos, né, oscilando aí para cima e para baixo, isso modifica outras variáveis importantes da economia. Mas eu acho que, né, a sua pergunta é importante primeiro entender o que causa, né, essa oscilação. Então, na verdade, o dólar ele funciona mais ou menos como se fosse uma mercadoria, né? Ou seja, igual, por exemplo, um tomate na feira, né? O que determina o valor do dólar é, na verdade, oferta e demanda. Ou seja, quando muitas pessoas querem comprar o dólar, o preço do dólar sobe, né? Quando muitas pessoas estão querendo vender o dólar, o preço do dólar cai. Então vamos lá, quem compra o dólar e quem vende o dólar, né? Quem compra o dólar é quem precisa do dólar para fazer, por exemplo, pagamentos fora do Brasil, né? Por exemplo, o importador precisa pagar pelo produto importado. Uma empresa que queira de repente pagar uma dívida contraída no exterior. É, um brasileiro que queira viajar para fora do país e precisa levar essa moeda, né? São os demandantes, aqueles que compram o dólar no mercado cambial. E também aquelas pessoas que querem se proteger de riscos, né, comprando uma moeda forte. Né? Isso também acontece muito, principalmente com os investidores que a gente chama de investidores de portfólio, né, que querem comprar aí ativos financeiros aí no Brasil e no mundo. Né, eles vão negociar o dólar bastante aí. E quem são os vendedores de dólar? Aí é o contrário, né, o exportador que, né, recebeu em dólar e que precisa do real, então ele vai vender o dólar no mercado de câmbio, né? Um investidor estrangeiro que trouxe dinheiro para o Brasil, trouxe dólar para o Brasil, mas ele precisa de reais aqui, então ele vende o dólar, né? E o estrangeiro, por exemplo, que veio visitar o Brasil e ele também precisa de reais, ele vende o dólar. Então, nessa relação de oferta e demanda, né, aí que se estabelece o preço do dólar. Bom, só que aí, por que, que o dólar fica caro, ficou, né, e tem ficado caro demais aí nos últimos meses e até nos últimos anos, né, os 2, 3 últimos anos o dólar subiu bastante. Na verdade, o que acontece é o seguinte: primeiro, tem um pouco a ver com a questão, né, da situação econômica e financeira do país, né? O Brasil ele tem um problema forte e constante aí de déficit fiscal, ou seja, o governo gasta mais do que ele arrecada de tributos, né? Esse déficit fiscal faz com que a dívida pública brasileira em reais aumente a cada ano. A dívida pública aumentando a cada ano, o país passa a se tornar um país mais arriscado, né? Porque um país com dívida muito alta, como é o caso do Brasil, a qualquer momento o governo pode decidir, por exemplo, aumentar a tributação, né? Só que se o governo aumentar a tributação, isso certamente gera inflação, e se gera inflação, isso também empurra o dólar para cima, né? Força o dólar para cima. E aí então, né, o fato do país ter esse problema fiscal já amedronta um pouco o investidor estrangeiro. Né? Então o investidor estrangeiro coloca menos dinheiro no Brasil, ou seja, chega menos dólar no mercado de câmbio. Se chega menos dólar no mercado de câmbio, faltou o dólar, igual na feira, faltou tomate, o preço sobe. Faltou dólar, o preço sobe. Só que, além disso, Matheus, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo,
entender que não é só um problema interno, né? A economia internacional ela também influencia nisso. Então a gente tinha lá em 2009 aquele problema comercial, a briga comercial entre os dois gigantes, os Estados Unidos de um lado e a China do outro, né? Isso aí também, né, uma crise internacional faz o investidor estrangeiro sair dos países emergentes e aplicar nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. Então já havia um movimento de saída de dólar da nossa economia no ano passado, né, agravado obviamente por essa briga institucional, né, briga entre aspas aí do poder executivo com o legislativo, com o judiciário também, né, ou seja, os três poderes no Brasil batendo cabeça aí há algum tempo já, né, isso também assusta o investidor estrangeiro e obviamente, né, um elemento novo aí que eu acho que fez o dólar disparar muito foi a questão aí do vírus, né, coronavírus, que é um problema mundial, um problema que até agora não tem muito saída para esse problema, né, estão tentando aí descobrir vacinas, medicamentos, mas ainda não tem uma saída muito clara aí para onde a economia do mundo vai caminhar. Então isso representa muito risco e num ambiente de muito risco, né, o dólar tende a sair de países emergentes e buscar o que a gente chama de porto seguro, que são, né, os países desenvolvidos, especialmente, né, no caso dos Estados Unidos, onde na verdade é o país onde, né, o dólar é emitido. Então há uma saída de capital, a gente chama isso também de fuga de capitais, né? Então a fuga de capitais está acontecendo basicamente por isso, problemas internacionais e economia não estável, gastos excessivos de governo, tudo isso está fazendo a demanda, né, por dólar subir demais, pessoas comprando dólar para se proteger do risco, e aí fez o dólar ficar tão caro desse jeito que a gente está vendo agora, né, 5,86. Um outro último fator para completar, né, a taxa de juros, né, que é a taxa Selic, ela caiu bastante, a gente falou isso num outro vídeo. Hoje a gente tem uma das menores taxas de juros da história e da economia brasileira. Isso também, né, faz com que o investidor de portfólio, que é aquele cara que vinha para o Brasil para aproveitar a oportunidade dos juros mais altos, por exemplo, do que nos Estados Unidos, agora ele não está tão mais alto que os Estados Unidos, né? Então esse investidor, numa taxa de juros menor, ele pensa assim, para que eu vou correr risco, né, se o diferencial de juros, ou seja, eu vou ganhar um pouquinho mais, o prêmio pelo risco está muito pequeno. Então ele resolve sair do país, né, e ficar num país onde a economia é mais estável, onde o risco é menor, e ao tirar esse dólar do país, isso obviamente faz faltar dólar, e aí a cotação do dólar disparou desse jeito. Então é isso aí que explica, né, por que subiu tanto desse jeito. Legal, muito boa explicação, e eu sempre falo nos vídeos que eu aprendo muito com as entrevistas, e essa era a minha curiosidade. E uma outra pergunta, quais são as consequências do dólar subir? Então, toda vez que tem oscilação do dólar, né, tanto para mais quanto para menos, isso mexe com outras variáveis econômicas importantes, né? Tem várias que a gente poderia citar aqui, mas eu acho que a principal é a inflação, né? Então, uma média, assim, é lógico que isso, né, nem sempre vai acontecer, mas para cada 10% de desvalorização do real, ou seja, para cada 10% que o dólar sobe, mais ou menos de 6 a 8%, né, vai ter aí de impacto na inflação. Então, por exemplo, a gente falou aí que o dólar subiu 40% aí desde o começo desse ano. Então, né, se a gente fizer a proporção aí, mais ou menos em torno de 30%, né, de aumento na taxa de inflação, que vai dar aí em torno aí de 0,3%, aliás, né, pode chegar até 3%, né, de aumento aí da inflação. Então, primeiro impacto importante, né? Dólar alto normalmente força a inflação para cima. E aí, por que isso acontece? Por dois motivos. Se o dólar está mais alto, né, todos aqueles produtos importados, né, por exemplo, o trigo que vai no pão de sal, né, no pãozinho de sal, por exemplo, petróleo, por exemplo, componentes eletrônicos que vão nos equipamentos eletrônicos, nos carros, né, tudo isso fica mais caro. Então, para a indústria brasileira, esse insumo, né, que vem de fora, ele ficou mais caro, aumentou o custo da indústria. E aí é natural que o empresário queira repassar esse aumento de custo para o preço. Então isso já vai provocar um aumento de preço, ou seja, inflação. Um outro problema é que se o dólar está mais caro,
o próprio importador, agora não de componentes, mas de produtos finalizados, produtos acabados, né, ele vai perceber que o produto acabado ficou mais caro. Se o produto acabado ficou mais caro, certamente ele vai vender menos. Então, para não ter prejuízo de trazer o produto e depois ter dificuldade de vender, a tendência natural é comprar menos, né, produtos acabados do exterior. Então, isso também diminui a quantidade de produtos disponíveis para o consumo no Brasil, né, e aí acontece o mesmo fenômeno, né, se diminui a oferta de produtos no Brasil, há uma tendência também de aumento de preço, isso a gente chama de inflação de demanda. Então, basicamente, o dólar alto ele produz a inflação de demanda e a inflação de custos. Por isso, os preços tendem a subir sempre que o dólar sobe, né? Um outro lado aí que eu acho que é interessante comentar é que quando o dólar fica mais alto, né, fica mais caro, o produto brasileiro lá no exterior ele fica mais barato, né? Porque quando a gente tem essa transformação do produto em reais para dólar, a gente divide pela taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio está mais alta, a hora que faz a divisão por um número maior, faz com que o produto brasileiro lá no exterior fique mais barato. Então isso, de certa forma, estimula as exportações brasileiras, né? Estimula as exportações. Só que isso também tem um certo limite, porque quando o dólar fica caro demais, como está acontecendo agora, e principalmente quando ele muda assim com uma rapidez muito grande, 40% em 4 meses, né, que é muita coisa, normalmente isso acontece por problemas, né, por causa daquilo que a gente acabou de falar aí, o que causa o aumento do dólar. Então, assim, não adianta muito o dólar ficar caro, né, isso tem um limite, né, de estímulo das exportações. Por quê? Porque se está ficando caro demais é porque tem algum problema acontecendo. E se tem algum problema acontecendo, né, não é porque ficou barato que as pessoas vão comprar o produto, né? Então isso também acaba afetando aí as importações e as exportações, elas não crescem tanto quanto se esperava com o aumento do dólar. Então, basicamente as duas principais consequências são essas, e eu acho que é legal da gente comentar que eu já ouvi muita gente falar assim, bom, eu não compro nada em dólar, né? Então não tem problema nenhum o dólar ficar mais caro, isso não vai me afetar. Mas infelizmente isso não é verdade, né? Porque o dólar subindo, isso praticamente mexe com toda a economia. É lógico que quem está, né, no comércio de produtos importados ou na venda de produtos para o exterior, lógico que vai ser mais diretamente afetado. Mas até a dona de casa, a pessoa comum que, por exemplo, né, acabei de falar, vai lá comprar um pãozinho de sal, né, na padaria, ou, né, uma pessoa que vai abastecer o carro, né, no posto de gasolina, também vai ser afetado, porque o preço dos combustíveis tende a ficar mais caro, o preço do pãozinho tende a ficar mais caro, o preço de um eletrodoméstico que vai ser comprado tende a ficar mais caro, ou seja, ninguém escapa, né? É igual a chuva, se você sair na chuva você vai se molhar com certeza, né? Então não tem como escapar disso, né? Então, assim, por isso o dólar ele é tão importante para a economia e afeta tanto assim a vida natural aí das pessoas no dia a dia das pessoas. É bom o pessoal saber que nem sempre vai afetar somente quem está ligado diretamente ao dólar comprando, dólar vendendo, mas como um todo, né, a matéria-prima de muitas coisas que a gente precisa comprar está totalmente amarrada ao dólar, né? Então, certeza. é uma explicação muito legal. E eu também gostaria de perguntar por que o Brasil não pode dolarizar a sua economia? Então, essa é uma pergunta bastante importante também, Matheus. As pessoas sempre me perguntam isso, né? Por que não a gente não poderia usar o dólar como moeda, né? Se a gente usasse o dólar como moeda, a gente jamais teria esse problema aí, né? Dessa oscilação que afeta tanto aí as outras variáveis econômicas. Só que tem um problema, né? Como cada país tem a sua política monetária, ou seja, né, cada governo, cada país tem aí decisões, né, que afetam a sua própria moeda, o que aconteceria se a nossa moeda fosse o dólar, em vez de ser o real, por exemplo? Poderia acontecer uma situação, né, atípica, né? Por exemplo, os preços no Brasil estão subindo, ainda que fossem em dólar, né? E ao mesmo tempo, os preços lá nos Estados Unidos, que é o país emissor da moeda, estivessem caindo, por exemplo. Então, se os preços lá, né, no país emissor da moeda, estão caindo,
por uma questão aí de política, né, monetária, certamente o Banco Central americano ele estaria reduzindo, né, os juros, né, já que se a inflação está baixa, né, a boa economia recomenda que se diminua os juros. Só que aqui no Brasil poderia estar acontecendo exatamente o contrário, né? A inflação, os preços estão subindo e haveria uma necessidade de subir os juros. E aí então, exatamente naquele momento que a gente precisaria subir os juros, né, já que a gente não tem controle da moeda, quem está emitindo essa moeda são os americanos, eles, por exemplo, estariam baixando. E aí isso ia produzir uma inflação do mesmo jeito que se fosse a nossa moeda, ou seja, a gente estaria abrindo mão de ter o controle da própria moeda e transferindo isso para um país, né, estrangeiro que não vai nem se preocupar se aqui está tendo inflação ou não, porque a preocupação deles, obviamente, é controlar a moeda deles, né, do país deles. Então, assim, infelizmente, não dá certo, né? Alguns países do mundo já tentaram fazer isso, por exemplo, a Argentina, algum tempo atrás, tentou fazer isso. Isso atrapalha demais a economia. Um outro exemplo, até mais recente, aconteceu com a Grécia. A Grécia, né, ela entrou na crise lá em 2011 e como a moeda grega não era mais o dracma, né, e passou a ser o euro, né, porque faz parte da comunidade europeia, a Grécia ela entrou numa crise econômica muito forte, gerou muito desemprego, precisaria desvalorizar a sua moeda para poder se tornar mais competitiva, né? Só que aí agora a moeda é o euro, e aí quem controla o euro é o Banco Central Europeu, né? Então a Grécia é um país que, né, ficou sem saída, sem opção aí para sair da crise, né, e acabou tendo que ser ajudada, né, com dinheiro e investimento, principalmente da Alemanha, para poder sair da crise. Então, assim, é uma situação que já se provou por mais de um motivo e por mais de uma vez que, de fato, né, um país ele não deve abrir mão da sua soberania, né, no que diz respeito à moeda, né, à política monetária que a gente chama. Então, infelizmente, não dá, né, Matheus? Tem que tentar, né, consertar aí as outras variáveis da economia para poder manter aí o dólar num valor razoável, né, sem essas grandes oscilações, tanto para mais quanto para menos. Certo, legal. Nossa, muito legal esse nosso bate-papo, Vinícius. Tenho certeza que esclareceu muito bem para as pessoas que estão assistindo, que têm essa dúvida sobre o dólar. E muito obrigado mais uma vez e nos encontramos numa próxima entrevista. Bom, Matheus, eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui falando aqui no seu canal e esclarecendo esses conceitos, né, aí de economia que são práticos, né, que afetam a vida das empresas, das pessoas, né, e de toda a economia do país. Muito obrigado e sempre estou à disposição aqui. Legal. Então até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.